Shalom Adonai. Esse vídeo aqui é sobre o estudo dos estados ser representado por estrelas, né? Por anjo. Estrela é anjo, as escrituras falam. Que nem agora a gente vai fazer o estado do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está sendo representado pela estrela intrometida do Cruzeiro do Sul. A gente sabe que Cruzeiro do Sul é portal de arrebatamento, tá? Então, se o portal de arrebatamento está sobre o Brasil, isso é uma coisa muito favorável, tá? Para quem crê no arrebatamento. Então não tenha medo, é nosso Pai que está voltando. A gente tem que fazer as coisas com equilíbrio. Ninguém sabe a data. Pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 10 anos o evento, e pode ser daqui 100 anos. Somente o Pai sabe o dia. A gente sempre tem que observar a intensificação dos sinais, fazer tudo com equilíbrio. Não é a pessoa pega, mora na zona litoral, trabalha na zona litoral, tem família, tem emprego, abandona tudo e vai para o interior. Aí daqui a pouco, o que pode acontecer? Não vai conseguir sobreviver no interior porque não tem emprego que ele trabalhava lá no litoral. Então ele tem que ir observando a intensificação dos sinais. A gente sabe uma previsão mais ou menos de julho, agosto, setembro de 2024, né? A gente acompanhando esse fenômeno que está acontecendo pela Lua, mas tudo não deixa de ser suposições. Então a gente tem que analisar muito com equilíbrio, nada com pânico, nada disso. Aí não funciona, tá? Isso aqui são previsões de um estudo sobre inversão magnética. É isso que a gente está fazendo, tá? Então aqui, ó, o Espírito Santo é representado pela estrela intrometida do Cruzeiro do Sul. A gente tem um estudo que a gente codifica firmamento com o solo, com a terra, tá? Como é em cima, é embaixo. O firmamento está codificado na terra. Então, através dessas codificações, a gente consegue saber o que vai acontecer no estado em termos de fenômeno. Então, é isso que a gente vai analisar no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, ó, ele é representado pela Y do Cruzeiro do Sul. Vou te mostrar no firmamento para você ver quem é. É representada pelo anjo intrometido, né? Intrometida, né? A estrela intrometida no Cruzeiro do Sul. Essa é a estrela que representa o Espírito Santo. Então a gente vai codificar agora o firmamento com a Terra para saber quais são as previsões dos fenômenos que você vai ter no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, ó, ele vai ter tsunami, liquefação de solo em lugares que são planície, né? Lugares de regiões de solos sedimentares, né? E também vai ter neve. Não está marcado neve aqui, mas o Espírito Santo vai ter neve também, tá? A imagem aqui marca os terremotos que já houve no Brasil, tá vendo? Todos os terremotos que já houve no Brasil é marcado aqui, ó, tá? Nesse mapa, tá? Eu coloquei perto para a pessoa ver, ó. Desde 1720 a 2017, tá? Então é tudo relato, tem também marcações que foi feita pelos órgãos competentes, né? Aqui tem marcações desde histórico, através de jornais, e tem até pelo que é marcado pelas essas agências que acompanham esse fenômeno de terremoto. Então você vê que o Espírito Santo, até que ele não tem muito terremoto, tá vendo? Tem aqui na divisa, ó, tá? Que deve ser Cachoeira Itapemirim, aqui indo para Cachoeira com divisa do Rio de Janeiro, ó. Tá vendo? Aqui teve terremoto. E tem aqui também no solo do mar, né? Na zona litorânea, eu falo no fundo do mar, tá vendo? Aqui você tem terremoto, né? Oceânico. No fundo do mar você tem terremoto na frente do Espírito Santo, né? Tem um aqui, tá vendo? Um até grande. Então isso pode provocar tsunami, tá? Mas as áreas litorâneas, todo mundo sabe que está sujeito a isso, né? Então você tem que ir estudando e acompanhando o mar, acompanhando maré, acompanhando esse tipo de coisa, se os fenômenos estão intensificando, tá? E você pode ver que terremoto em si, no estado inteiro, quase não tem, é muito pequeno, é mais no litoral que teve um aqui, ó. Que bem, deve ser região de Vitória, aqui, né, ó, bem na capital. Depois eu vou olhar no mapa, mas isso aqui são terremotos que aconteceram desde 1720 a 2017, tá? Então, até que o Espírito Santo, para terremoto, ele não tem muito não, tá? O que é vantajoso no Espírito Santo é que ele tem uma parte alta. O Espírito Santo, se você estiver acima de 200 metros, você está seguro, tá? Então, você trabalha no litoral, você está acompanhando os fenômenos, dá para você, nessa parte de julho, agosto, setembro,
de 2024, você pode fazer uma viagem, né? Você pode trabalhar e fazer uma viagem para ficar longe dessa zona litorânea, tá? E acompanhando. O negócio é acompanhar a intensificação dos fenômenos, tá? Pode acontecer daqui 2 anos, pode acontecer daqui 10 anos e pode acontecer daqui 100 anos, tá? Ninguém sabe a data. Isso aqui é um estudo sobre inversão magnética. A gente está lidando com suposições, tá? Mas quem mora no litoral sabe que está sujeito a um tsunami, né? Por ordem de terremoto, por qualquer coisa desse tipo, tá? Então você vê aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar no mapa agora. Aqui, ó, essa região do Espírito Santo é com divisa com o estado da Bahia, tá vendo aqui, ó? Então, o que tem aqui no Espírito Santo? Ó, Conceição da Barra, tá vendo, ó? Pontal do Ipiranga, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, Conceição da Barra de novo, Povoação, Linhares, Soretama, Rio Bananal, São Mateus. Você tem que saber unir a altitude que você está em relação ao mar, mas aqui parece que é uma região muito baixa, até São Gabriel da Palha, Vila Valéria, Nova Venécia. Você tem que ver a altitude dessa região em relação ao mar. Isso aqui quem vai fazer é vocês. Isso, eu não tenho como ficar levantando a altitude de cada região e de cada lugar. Então, o dever de casa, quem vai fazer é você. Você tem que saber o solo que você está, se são solos de regiões sedimentares, entendeu? E isso é um estudo que você faz. Mas você não precisa abandonar aonde você está. Você tem que ir acompanhando o fenômeno e pode fazer uma viagem conforme vai intensificando o fenômeno. Você vai, está intensificando demais, não vou ficar aqui, entendeu? Então é isso, tá? Parece que 83% da população brasileira está em zona litoral, né? Está no litoral, mora no litoral brasileiro. Então você tem que sempre acompanhar a altitude desses lugares aqui, tá? Parece que é muito baixo, Colatina, Baixo Guandu, a altura, a altitude em relação ao mar, tá? Só que aqui, ó, você tem uma região que é meio alta no Espírito Santo, que deve ser mais para cá, que eu vou mostrar no mapa ainda. Essas regiões são excelentes. Por que acima de 200 metros no Espírito Santo é excelente? Primeiro que não sofreu, eles não têm uma região que sofre muito terremoto. Segundo, que você tem as rochas e já sofreram, as montanhas lá, a maioria são de pedra. Eu já fui no Espírito Santo. Então você vê que o efeito de liquefação já foi, o que tinha que ceder quase já cedeu no alto do Espírito Santo, a região acima de 200 metros, tá? Espírito Santo, acima de 200 metros, não é um lugar ruim para ficar, viu? E depois você tem aqui, ó, Vitória, que é a capital, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, tá vendo? Todas essas regiões aí, ó. Cachoeira de Itapemirim, né? Tá vendo? Que faz divisa com o estado do Rio. Foi aqui que a gente viu que tem terremoto, né? Que tem uns terremotos no fundo do mar. Então aqui, ó, você tem que fazer essa análise, ó. Só que você tem Afonso Cláudio, você tem uma região aqui que é nas montanhas, que acho que fica mais alto no Espírito Santo, entendeu? Ó, Santa Maria de Jetibá, essa região é muito mais alta, Venda Nova do Imigrante. Essa região do Espírito Santo aqui é excelente, ó, tá? Aqui é excelente, ó. Acima de 200 metros no Espírito Santo é excelente, tá? Você está numa região boa, tá? Não precisa sair do estado, não. Isso aqui é uma análise, tá? Então você tem que procurar sempre ver a altitude que você está em relação ao mar. Ficar próximos de rio tem consequência, né? Porque devido ao plasma, o subproduto do plasma é água. Então vai ter muita inundação. Então você tem que ver se você está numa região que está próximo de rio, esse tipo de estudo que você tem que fazer. Mas o estado do Espírito Santo não é um estado ruim acima de 200 metros, viu? É excelente, você quer saber a verdade. É um bom lugar. Talvez é um dos melhores lugares do Brasil acima de 200 metros, tá? Na realidade, você tem que ir a um evento. Se caso ocorrer um evento dessa proporção, você tem que crer no Pai, você não tem que ter medo. Não vai vir só para você. As Escrituras falam também que vai ser igual, Lucas fala, vai ser igual no tempo de Noé. Se casavam e davam-se em casamento. Então vai ter gente casando se um dia ocorrer a inversão. É isso que as Escrituras falam. Só que a gente está vendo os sinais se intensificar. Então a gente tem que ir se fazendo uma análise de onde está, do solo, onde mora, tá? Isso é você, isso é um dever de casa seu, tá? Mas com equilíbrio, porque data ninguém sabe, tá? Por isso que eu sempre falo, observar a intensificação
dos sinais, fazer com equilíbrio, tá? Você também tem um pai que te ama. Então, quem tem fé, crê no pai também, né? Eu não sei, eu sou dessa opinião, né? Eu acho que a gente tem que ter uma fé forte, tá? Então, você que está no estado do Espírito Santo, você tem que abrir um mapa e começar a pesquisar altitude, tá? Isso é você que tem que fazer, não sou eu, tá? Mas é um lugar excelente, o Espírito Santo, acima de 200 metros, tá? Porque o pai, ele fala que não vai ser, a terra não será mais destruída com água, ela vai ser destruída com fogo. Por que ele fala isso? Porque o plasma é o quarto estado da matéria, tá? Pedro fala, os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo. Então, dessa vez, a terra vai ser destruída por plasma, né? É fogo, não é por... vai ser por tempestades elétricas, não vai ser por água, tá? Certo que o litoral, você vai ter o grande terremoto, que Apocalipse fala da abertura do sexto selo. Então, quem mora em região litoral está sujeita a um tsunami, né? Então, isso é isso que a gente quer fazer. Não colocar ninguém fazer, como que eu posso falar, sensacionalismo, não. E nem ficar colocando medo nas pessoas. Não, não pode fazer isso, não. Isso aqui é um estudo e a gente está analisando os lugares, né? É isso que a gente está fazendo. Então, você tem que ver se você mora perto de rio, a altitude que você está, se o seu solo é sedimentar. Quando eu falo sedimentar, é isso aqui, ó, que aí eu vou te mostrar. Se é sedimentar, é isso aqui, ó, tá vendo? Você tem aqui, ó, um escudo cristalino, que né, é o pico da montanha. Vamos falar numa linguagem popular, tá vendo? Aí você tem duas montanhas. Então, esse vale aqui pode ter bacia sedimentar. Aí, se ter o terremoto ficar tremendo, o que acontece quando tem liquefação de solo? Afunda, né? Então, a gente sabe que liquefação é um fenômeno que faz as coisas afundar, tá vendo aqui, ó? Por isso que a gente não vê vestígio das civilizações passadas, né? Já foram tudo, através desses fenômenos, elas são enterradas. Essa é a verdade, tá vendo aqui, ó? Processo de acumulação, ó. A bacia vai acumulando essa terra, essa fica uma terra solta, né? Uma terra fofa, vamos falar assim, tá? Que vai ser processo de erosão, né? Vai caindo chuva e a terra vai descendo e vai formando essas bacias sedimentares. Aí quando tem um terremoto, aqui está sujeito a ter o fenômeno de liquefação do solo. Então você tem que ver se você está em uma bacia sedimentar, altitude, quantos metros você está em relação ao mar, de distância, esse estudo que você tem que fazer. Mas no Espírito Santo, acima de 200 metros, o estado do Espírito Santo é excelente para estar, viu? É fantástico, mas você tem que estar acima de 200 metros, tá? Shalom Adonai.